Então, o segundo andar da casa mental, que diz respeito ao presente, ele interage com uma parte do cérebro que já é de neocórtex, que André Luiz chama de região intermediária. Ele fala que interage com o córtex motor, que aí nós despendemos esforço e vontade. Mas André Luiz, como é muito esperto, ele já foi à fase final de uma circuitaria, porque a linguagem de manifestação comportamental de todo ser vivo é a mesma. Tem um estímulo que vem do meio ambiente do próprio corpo, ele é processado de alguma maneira e a gente emite uma resposta para o meio externo ou meio interno. André Luiz falou só dessa resposta, que é feita pela via motora, mas a gente tem que considerar toda a circuitaria, a parte sensorial, a parte de processamento e a resposta motora, né? Então, interage com o presente. Bem, então essa região intermediária, segundo Calderaro, na minha leitura, corresponde a todo o neocórtex cerebral, menos as duas regiões, a chamada área pré-frontal, que é a parte mais anterior dos lobos frontais, e a uma região que é limítrofe entre a parietal, a occipital e a temporal. Os antigos anatomistas chamavam de encruzilhada POT, encruzilhada parieto-occipito-temporal. Essas duas áreas interagem com o terceiro andar da casa mental, né? Então, eu considero que... Leva a bolsa embora, por favor. Ah, meu Deus. Bom, então, pessoal, vamos lá. O córtex cerebral, ele tem... Eu estou falando do neocórtex, né? O neocórtex cerebral, ele tem áreas sensoriais, que recebem estímulos, e tem áreas primárias e secundárias. Áreas motoras também primárias e secundárias. A área sensorial primária, ela só recebe estímulo, passa para a secundária, que já faz algum processamento e manda lá para a área pré-frontal ou para a encruzilhada POT, que são as áreas que têm a chave do banco de memória. Porque todo o metabolismo dos estímulos, ele é feito confrontando com o banco de memória, né? E depois, então, essas áreas sensoriais e motores primárias e secundárias compõem a região intermediária. As áreas chamadas gnósicas ou supramodais, elas estão acima do bem e do mal. É aquele diretor-presidente que não recebe ninguém, para chegar nele tem que passar por N secretárias, né? Então, ele compõe a área pré-frontal e a encruzilhada POT. A área pré-frontal está relacionada a atividades psíquicas superiores, memória, linguagem, memória, aquela coisa de cair a ficha, e a encruzilhada POT, ela trabalha com linguagem simbólica, pensamento abstrato, noção corporal e noção espacial. São duas áreas muito especiais, né? Elas não têm relacionamento direto nem com sensibilidade, nem com motricidade. Todo estímulo sensorial que chega depois vai lá, elas é que comparam com o banco de memória e emitem uma resposta que vai pela via motora. E André Luiz fala só da via motora, mas a gente considera tudo, né? Então, isso eu citei o professor Ângelo Machado no livro dele, Neuroanatomia. Áreas sensoriais primárias e secundárias. Então, vamos lá. Olha, áreas primárias do neocórtex cerebral nós temos a área somestésica, é aquela área que recebe os estímulos gerais, dor, temperatura, tato, pressão, propriocepção do corpo inteiro, inclusive da cabeça. Depois, aqui a área vestibular relacionada a equilíbrio, área auditiva, área gustativa, área visual na região occipital e a área olfatória, ela faz parte de um paleopáleo, lembra? Que eu falei logo no começo, é um córtex mais antigo, né? Que inclusive esses estímulos se negam a passar pelo tálamo, é a única via que não passa diretamente pelo tálamo para chegar até o córtex cerebral, né? Bom, toda a via sensorial ela é relacionada a receptores, e os receptores são estruturas que são misteriosas, porque elas fazem uma coisa inexplicável. Elas captam estímulo, que é ou de dor, temperatura, ou é auditivo, ou é de luz, e ao correr pelos nervos, ele não vai com essa característica pessoal, ele vai como estímulo nervoso, até os centros lá em cima, volta outra vez a identificar o tipo de estímulo de origem, né? São os receptores.
receptores gerais, dor, temperatura, tato, pressão, propriocepção, e especiais da visão, da audição e também do olfato, gustação e equilíbrio. A sensibilidade geral é sonestésica, né? como eu já falei. Bom, então, áreas motoras. O que será que André Luiz chamou de lobo frontal? Na realidade, o que ele quer dizer com lobo frontal? Porque na anatomia do lobo frontal a gente vai ver, olha, na face lateral do hemisfério cerebral, tem 3 regiões. Tem a área motora primária, que é assim, depois que a mente resolveu que resposta vai dar, o executor dessa ordem motora é a área primária, né? Essa área aqui, área motora primária. Depois tem uma área que ela é mais atuante no hemisfério esquerdo, que é a área motora secundária de Broca. Então tem toda uma história, eu vou falar quando falar do lobo frontal. Broca foi um médico francês, ele tinha um paciente, o senhor Le Borgne, que de repente ele perdeu a capacidade da fala, ficou com afasia. E depois, quando ele morreu, ele fez autópsia e viu uma lesão no lado esquerdo do lobo frontal, que ele chamou, ele fez uma correlação, será que é isso aqui que foi responsável pela afasia, né? E depois se confirmou, é a chamada área de Broca. Ela é motora secundária. Ela faz assim, a organização mental de como executar a função motora, né? E depois manda para a área primária e ela que realiza a ação. Então, a área motora também, e dessa parte em azul é que corresponde ao que os neuroatomistas chamam de área pré-frontal. Eu tenho a impressão que Calderaro, quando fala em lobos frontais, ele está falando da área pré-frontal, né? Que é especificamente ligada a fenômenos cognitivos e exercício de moral elevada, como a gente depois demonstra nesse livro, né? Bom, então a região intermediária é a linguagem. Tem 2 áreas que são sensorial secundária e motora secundária. A sensorial secundária, quando a gente ouve alguma coisa, o entendimento preliminar do que você está ouvindo é dessa área aqui, que é a área de Wernicke, é sensorial secundária. E a área da fala ou da escrita, motora secundária, é a área de Broca, motora secundária, né? Também eu estou citando o professor Ângelo Machado aí. Então, quando a pessoa está falando com outra, essa circuitaria toda de área auditiva primária, área auditiva secundária, vai lá para cima, depois vai responder área motora secundária, área motora primária. Então, vai se fazendo essa circuitaria com uma estrutura atrás da outra, né? Bom, então, a região intermediária em linguagem na visão espírita. Meus amigos, essa parte é tão bonita, mas é tão bonita, quer ver? Eu vou mostrar. Então, no livro Evolução em 2 Mundos, a partir do capítulo 10, André Luiz fala, olha, atingindo os alicerces da humanidade, ele está falando desses espíritos que estão saindo da animalidade anterior, como ele mesmo classifica, e são candidatos ao período de humanidade. Então, olha o que ele diz. Atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual, ou seja, o perispírito do homem infraprimitivo. Eu fiquei dias pensando por que André Luiz chamou essa criatura de homem infraprimitivo e não só de homem primitivo. Porque assim, é quando a gente estava mais para a fase da animalidade primitiva do que da espiritualidade humana. Nós estávamos em fase de transição, né? Então, o perispírito dessa criatura, homem infraprimitivo, demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, para aquisição da palavra articulada ao encarnar, sinalizando novo ciclo de progresso, ou seja, a produção fisiológica da voz. Foi através de modificações no aparelho fonador que essa criatura que estava entrando no período de humanidade conseguiu conquistar a palavra articulada, a linguagem falada, que serviu de meio de indução para ele trabalhar com o pensamento fragmentário que era da animalidade
até pensamento contínuo, que já caracteriza o pensamento humano. Isso é muito bonito e eu convido vocês para lerem, porque eu estou fazendo um super resumo desse trecho todo, né? Bem, e ele continua, olha, ainda no capítulo 10. Para a criação da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva, por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por meio da palavra que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. Eu estou convencida, quando a gente fala em evolução, tudo é processo. Não tem assim, era animal, de repente virou ser humano. Não, tudo é processo. Tudo é feito por fases sucessivas, a natureza não dá saltos, né? E as coisas vão se modificando. Algumas curiosidades disso, olha, dessa fase, olha que bonito. Paul MacLean, nesse livro, O Cérebro Triunívoro, Evolução, ele fala que essa necessidade de comunicação, ela já visa todas as espécies. Os insetos mais primitivos já têm meio de comunicação. Haja vista, por exemplo, o caso das abelhas. A linguagem das abelhas que elas fazem através daquela dança é uma coisa assim fantástica e misteriosa, não é? Como é que ela consegue sinalizar onde ela encontrou novo alimento, qual é o ângulo em relação ao sol, a distância, ela dá todas as informações através da dança. Então, MacLean fala, olha, existe a linguagem oral, que já caracteriza o canto dos pássaros, latidos, miados. A linguagem verbal da palavra falada ou escrita, que é típica do ser humano. Agora, para conquistar essa linguagem falada e escrita, também não foi de repente, né? Foi preciso todo um mecanismo de auxílio dos mentores espirituais. A linguagem comportamental, exibir-se, abanar a cauda, gestos afetivos ou agressivos. No ser humano e em alguns animais primatas, o sorriso, o choro, né? A linguagem corporal, eriçamento de pelos, arrepiar as penas, midríase, odores. Essa questão da midríase, que é dilatação da pupila, ela é um dos sintomas da atuação do sistema nervoso simpático. E eu me baseei muito nesse sinal, que ele acontece no sistema nervoso simpático, os sintomas acontecem todos juntos, formando uma síndrome, né? A chamada síndrome de emergência de Kennon. Então, eu sou voluntária junto ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. E às vezes eles me pedem, faz um parecer técnico como médica veterinária para uma prova de rodeio, ou para vaquejada, ou para isso ou para aquilo. E eu então, quando fiz os primeiros pareceres de provas de rodeio, por exemplo, prova de montaria, laçada de bezerro, eu então vi vídeos e fotografias e eu percebi que mesmo no ambiente iluminado, os animais estavam em midríase. E quando existe midríase em ambiente iluminado, ele significa que ele não está querendo abrir a pupila para receber mais luz, já tem luz. Então o fator é emocional, porque a resposta da midríase, ela atende também a fatores emocionais. Então, ou o ser humano ou os animais que têm o olho tipo mamífero, diante de perigo, de medo, de estresse, também entra em midríase. A midríase também acontece na estação sexual, acontece em outros momentos de explosão emocional. Mas então, com isso, eu fui por aí, a midríase que eu via nos bois, nos cavalos, eu fui entrando por aí para mostrar que eles estavam em estresse agudo, né? Então, esse sinal é muito importante. Então, MacLean, ele fala que ele não gosta de chamar a linguagem que não é verbal de linguagem não verbal, porque ele fala que não gosta de caracterizar alguma coisa pelo que ela não é. Então, ele criou outro nome. Então, o que nós chamamos de linguagem não verbal, ele chama de linguagem prossemática, né? Que é a corporal, a comportamental, a linguagem oral dos animais. Então, esse capítulo aí vai longe. Bem, então, como a gente, especialmente médico veterinário, vai fazer a leitura de sinais indicativos de dor, sofrimento nos animais, particularmente quando não existe lesão. Então, eu escrevi um artigo na revista do Conselho Regional de Medicina Veterinária, em 2002,
com esse título, olha, Bases Metodológicas e Neurofuncionais da Ocorrência de Dor, Sofrimento em Animais. E eu escrevi com alguns colegas, porque eu fiz esse artigo assim para sustentar o que eu falava nos meus pareceres, para mandar para o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, né? Então, eu sou da USP, e eu peguei mais um indivíduo de lá, convidei 2 da Unesp, que é outra universidade, e 2 professores da UEL, a Universidade Estadual de Londrina, porque do ponto de vista jurídico, você ter um artigo publicado por autores de 3 universidades, isso tem um peso jurídico grande. E eu fiz a coisa de propósito, vou contar só para vocês, viu? Que é para ter uma força para acompanhar os pareceres que eu fazia lá, né? Então você vê, por exemplo, um elefante amarradinho lá no circo, então ele não tem lesão corporal nenhuma. Como é que você interpreta os sinais de lesão, de sofrimento, né? Então tem uma série de sinais indicativos. Esse trabalho aí foi um trabalho que valeu a pena, né? E então o próprio MacLean, depois o André Luiz também, vão falando como as diferentes espécies animais vão se expressando nos períodos da chamada animalidade primitiva, né? Por exemplo, a fêmea reptiliana, crocodiliana, ela inventou de fazer o processo reprodutivo fora da água, então ela faz o ninho, né? E próximo ao nascimento é possível ouvir a voz dos filhotes ainda dentro dos ovos chamando a mãe. Ela então desmancha o ninho usando as patas e o focinho, ou seja, já tem uma comunicação áudio-vocal aí entre as fêmeas reptilianas, crocodilianas. A tartaruga também emite sons que servem para a comunicação entre mãe e filhos, segundo esse verdinho, eu sempre coloco em verde o artigo, a revista de referência, né? E olha o que André Luiz fala ainda no capítulo 10 de Evolução em Dois Mundos. À medida que se acentuava a evolução, a consciência fragmentária, pensamento fragmentário dos animais, investia-se na posse de mais amplos recursos. O lobo uiva para os companheiros na sombra noturna. Olha que interessante que ele fala. O gato encolorizado mostra a fúria característica. O cavalo relincha de maneira particular. A galinha emite interjeições ao acomodar a prole. E o cão é quase humano em seus ganidos de dor. Ou seja, não é só o ser humano que tem linguagem. Além da linguagem verbal, ele tem a corporal, a química da transpiração, a linguagem da expressão facial, até dos sinais fisiológicos, como é o caso da midríase, da sudorese, né? Mas os animais também têm a sua forma de linguagem, cada um nas suas características, dependendo do seu próprio nível evolutivo, né? Então ele termina o capítulo 9, Evolução em Dois Mundos, dizendo assim: no regaço dos tempos, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro-mente, necessitada de mais ampla exteriorização. Então, aquele modelo básico, que é absolutamente arquitetônico para todas as espécies, ele vai sofrendo assim mais camadas na região do cérebro, mais camadas, e as diferenças vão ser de natureza quantitativa e não qualitativa. O que eu quero dizer com isso? Que o modelo arquitetônico do cérebro de todas as espécies que têm cérebro é o mesmo. O que varia é o número de neurônios. Se tem poucos neurônios, o cérebro é pequenininho. Se tem mais, ele dá suporte a comportamentos mais elaborados, e se tem muitos, os comportamentos podem ser mais elaborados ainda, né? Mas essa questão da interação cérebro-mente, ela ainda é... Opa, aqui era o intervalo para o cafezinho, né? Espera aí.